Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Leonor do Rondônia Rio. Esse vídeo que eu estou fazendo, ele não é o briefing para a prova de 600, na realidade, ele é um vídeo sobre provas longas, tá? O pessoal que fez a série com a gente, né? A gente vai fazer a prova de maior quilometragem agora em maio, dando largada em Penedo, que é a prova de 600, né? Mas isso daí não é o briefing da prova de 600. O que eu quero passar para vocês com esse vídeo é um pouquinho da minha experiência de outras pessoas também que eu conversei sobre provas de longa distância, porque na realidade a gente agora vai chegar no 600, mas uma de 400 também já foi realizada, também é uma prova muito longa, né? Então eu vou começar com aquela notícia, equipamento obrigatório. Para essa prova de 600, equipamento obrigatório são os de sempre, tem que ter 2 lâmpadas vermelhas, correto? Atrás da bike é obrigatório, o farol, correto? O colete, que eu aconselho sempre a usar de dia, né? Porque a regra diz que de dia não é uso obrigatório. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que estar sempre visível. Por isso é que a gente é zoado como ciclista, porque tem gente que diz que a gente parece uma isca de robalo. Tem que andar realmente muito colorido, só falta colocar guiço na cabeça, né? E o colete te dá isso. O colete te dá visibilidade quando você está em cima da bicicleta e ele te dá visibilidade quando você está fazendo alguma coisa na bicicleta e você não está na bicicleta, né? Ele dá visibilidade ao ciclista que está na bicicleta e ao ciclista que está longe da bicicleta, né? E o que acontece? Capacete, aquela coisa toda, mas para essa prova, equipamento obrigatório é a manta térmica. A gente está pedindo isso, equipamento obrigatório, correto? E o colete. Tem gente que fala, o colete X, ele esquenta menos, tem que ser aquele colete X, aquele cruzado, que realmente tenha visibilidade quando bate farol. Agora o X, durante o dia, ele não te dá muita visibilidade, tá? Mas então, temos equipamentos obrigatórios, correto? Eles vão ter que ser, na vistoria, não, sem querer ser chata, precisa disso daqui. Ah, mas a gente está no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é quente, pode chover, pode esfriar, é uma coisa muito levinha, não tem, procura no Mercado Livre, vocês vão achar, né? Fora isso, o que eu queria falar para vocês é que fora os equipamentos obrigatórios, a gente tem o que a gente diz que é o equipamento recomendado. O que é equipamento recomendado? Né? Tá tudo lá no meu site. Vocês podem, inclusive, navegar no site, é fácil. É só você clicar na ferramenta de busca e clicar ali, equipamento. Você vai ver equipamento obrigatório, equipamento recomendado. Vocês vão ver uma coisa muito importante que é dica de segurança em estrada, que é como a gente procede quando tem uma agulha. Por que a gente fica frisando isso? A gente tem que lembrar o seguinte, mesmo uma prova que é considerada curta, que é uma prova de 200 quilômetros, é uma prova que já desgasta muito. Agora, se você tem uma prova de 300, se você tem uma prova de 400, se você tem uma prova de 600, a gente tem que lembrar o seguinte, fora a quilometragem que está nas costas da gente, a gente tem privação de sono, a gente tem privação de uma alimentação adequada, privação de descanso. O organismo, ele começa a trabalhar de uma maneira não ideal. Então, o que acontece? Toda a atenção deve ser redobrada. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E vou falar também sobre as estratégias de como fazer uma prova mais longa, correto? Então vamos lá. Equipamento obrigatório, a gente já sabe o que é, correto? Tem que ter o colete, tem que ter a manta térmica, as 2 lâmpadas de trás vermelhas, um bom farol, e aí a gente começa. Bom, vamos lá, uma prova de 600, o que é um bom farol? A gente sempre pensa que é o farol que ilumina mais, concordo. A gente tem que lembrar o seguinte, tem que ser um farol com uma boa autonomia, entende? Porque nós vamos estar pedalando durante 40 horas e nós vamos dar a largada no sábado de manhã, durante a noite de sábado para domingo, vamos estar pedalando e depois um pedaço da noite de domingo também. Então o farol tem que ter autonomia. Segunda coisa, redundância de farol, correto? Um farol só pode dar pau. Então eu sempre digo o seguinte, leva um outro farol. Eu tenho o costume de ter um farol
bom, com aqueles packs de bateria, mas eu também tenho um farol que eu carrego comigo, que é um farol que não é tão potente, mas ele tem pilha. Pilha a gente encontra em qualquer vagabundo de um botequim, qualquer botequim no meio do nada, tem cachaça e tem pilha. Às vezes não tem água. A cachaça vai ter e vai ter a pilha. O que a gente faz com a pilha eu não sei. O que eu sei é que está lá para vender. E uma coisa também muito importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, olha só, às vezes, de noite, você precisa trocar uma câmera de pneu, ver alguma coisa com a bike, e aquele farol que está na bike, às vezes ele não sai. Então é bom ter uma lanterninha, lanterna de capacete, porque eu já passei por essa experiência. Trocar uma câmera com uma lanterna na boca não é uma coisa agradável. Então eu sempre digo isso. Pensa isso tudo, correto? Ah, mas eu vou carregar muito peso. Tá, mas veja só, não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, de autossuficiência. Então a gente tem que ter algum conforto e também segurança. E o farol é segurança. A gente precisa enxergar onde a gente está pedalando. Então tem a questão do farol. Equipamento que a gente sugere, a pessoa quer, fala assim, eu não vou, o farol é obrigatório. Eu não vou levar espátula, não vou levar canivete, não vou levar câmera, não vou levar pneu. Pode ser que realmente você não precise, mas é muito provável que você precise. Então tem que levar. Esses são os equipamentos sugeridos. Fora os equipamentos sugeridos, eu sempre digo o seguinte, tem uma coisa que é muito importante a gente estar portando numa prova de longa distância, porque eu posso sair de ponto de largada, estava calor, era de dia, não estava chovendo. Você pedala 100, 200 quilômetros, você já está chegando num lugar que é mais frio, está chovendo, tem vento, então é aquela piada. Leva o casaquinho, corta-vento, indispensável. É friolento? Leva o corta-vento e leva um casaco. Né? Cada um sabe de si. Agora, tem coisas que a gente, aqui eu não estou querendo ditar regras, eu estou querendo ajudar, entende? Estou querendo passar um pouquinho da minha experiência. Né? E que eu coletei também com outras pessoas. Então, tem coisas que eu acho extremamente importantes. O último pedal eu levei, mas eu não usei. Que bom, melhor ter e não precisar usar do que precisar e não ter. Então, são os equipamentos sugeridos. Uma coisa também que eu acho muito importante, a gente vive num país que é um país tropical. Então, leva manguito para proteger contra o sol, mas leva um filtro solar. É muito comum, a pessoa às vezes chega, tostado, parece um camarão. Então, é legal levar um filtro solar. Eu não me importo, então ótimo, não tem problema nenhum. Tá? Um óleozinho de corrente, que às vezes a gente pega a chuva, e aí o treco fica ali ressecado, passa um óleozinho. Eu aprendi com o Maguilão, meu companheiro de pedal, ele pega um trequinho de colírio pequenininho e coloca o óleo lá dentro e já tem o treco para aplicar, né? Cada um vai... É legal a gente conversar, porque a gente aprende malandragem com os outros, mas também a gente aprende também com o tempo. Eu sempre digo, terminou uma prova, faz uma reflexão. O que foi que me fez falta e o que foi que funcionou e o que foi que não funcionou? Para você poder, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso daqui poderia ter funcionado para mim, não para o colega. Tem uma coisa muito importante, a gente rever isso a cada término de prova. Agora vamos falar, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Agora o que eu queria falar é o seguinte, sobre estratégia, planejamento. A gente da organização, a gente procura dar mastigadinho em determinadas coisas. Por exemplo, os PCs. Os PCs são os postos de controle. Geralmente, a gente faz em local que a pessoa possa ter hidratação, alimentação. Numa prova de 600, você precisa de sono. Né? Então, a organização, nós da organização, a gente passa isso para vocês. Depois a gente vai colocar um documento, né? Já tem algumas coisas do site, onde serão os postos de controle. Para as pessoas, por que a gente faz isso bem antes? Porque a gente dá um planejamento, mas é necessário também que o participante faça um planejamento. E como diz um amigo Clemar, que é um randoneiro que esteve no primeiro brevet que foi realizado no Brasil, Clemar estava lá. Então, é um cara experiente. Ele diz o seguinte, a gente planeja e a gente tem certeza
que com certeza alguma coisa vai ficar fora do planejamento, né? Mas a gente da organização passa isso para vocês. A gente vai dizer onde dormir, onde comer. Agora, imprevistos acontecem. Vou dar um exemplo, né? Eu estava até conversando com o Diote, que também é outro randoneiro do nosso clube irmão. Ele estava dizendo o seguinte, que ele antes não entendia por que o cara está dormindo num ponto de ônibus se o PC com conforto, às vezes até com colchonete, está a 20 quilômetros. Uma coisa que a gente tem de aprender é respeitar o organismo. Chega uma hora em que você pedalar com sono é muito perigoso. Porque a gente tem que lembrar, se dirigir com sono é perigoso, imagine pedalar com sono. Para pedalar, a gente tem que estar atento a tudo, correto? E se você está com muito sono, às vezes é melhor parar no lugar, fazer o que a gente chama de power nap. Você, dorme 15, 20 minutos, porque você está se recuperando para poder continuar de uma maneira segura em cima da bicicleta. Então isso é muito importante. E por que eu estou falando? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, tem os postos de controle e quando a gente pedala em estrada, tem posto, tem bar, tem vários lugares que você pode comprar comida, você pode se hidratar, você pode fazer um monte de coisa. Agora, é muito importante que a gente tenha sempre água com a gente e alguma coisa para comer. Por quê? Pode acontecer alguma coisa. Eu posso ter uma falha mecânica na bicicleta, eu posso ter uma câmera que eu preciso trocar, e aí o tempo vai passando, e o que acontece? Você estava perto de um lugar que vai ter água, que vai ter alimentação, mas você não consegue chegar lá. E aí bate o prego da fome. E o que eu vivo dizendo é o seguinte, não dá para você ficar fraco de fome. Depois que tu ficou fraco de fome, caraca, acabou. Uma das coisas que eu aprendi com o Samuca também. Samuel é uma referência. Samuel não é referência só em longa distância. Samuel é referência de ciclismo. Foi atleta. Ele tem muita coisa para passar pra gente. Ele carrega um peso absurdo no início da prova, que é um monte de comida. Que ele diz o seguinte, conforme eu vou comendo, o peso vai passando. Mas ele sempre tem as ferramentas, que é muito importante, ele tem comida lá dentro. E como ele diz, cheguei num lugar que era para ter comida, não tem, está fechado, acabou. Então ele sempre tem um backup. E isso é muito importante. E outra coisa que é importante é o seguinte, é a gente conhecer a rota. Quando eu digo conhecer a rota, é estudar a rota. Eu sei que estudar é uma palavra chata, tipo assim, bicicleta para mim é diversão. Eu não quero estudar, cara. Eu quero é pedalar. Ótimo. Quando a gente sai para pedalar, 20, 30 quilômetros, a gente não precisa planejar. Mas, normalmente, quando a gente faz uma viagem, a gente planeja, não planeja? Então, a mesma coisa quando a gente vai fazer um brevet. Você tem que planejar, você tem que saber onde você está, para você poder se localizar e para você poder fazer o seu próprio planejamento, porque às vezes, eu, por exemplo, da organização, ou outra pessoa da organização, a pessoa vai sentir fome no horário tal. Mas o que acontece? A gente está com uma prova agora de 600 que tem 40 horas para ser concluída, correto? Se você fizer a quilometragem, a média de quilometragem mínima, você leva 39 até 40 horas para completar essa prova. Mas se você faz a quilometragem máxima permitida, você tem 20 horas para fazer essa prova. Ou seja, tem uma diferença de 20 horas aí. Então, um vai estar almoçando, o outro vai estar jantando. Então, é necessário que a própria pessoa faça um planejamento. Aí entra o Delton. Delton é um randoneiro que é um randoneiro recente, mas ele tem uma coisa com planejamento que eu acho excelente. Ele estuda a rota, ele tem dicas, sabe? Tem que fazer como o Delton. Não precisa ser o Delton, que o Delton é excelência, né? Mas faça como ele. Tipo assim, no ritmo que eu costumo pedalar, eu vou estar onde? Na hora que eu sinto fome, correto? Fome para almoçar, fome para jantar, sono para dormir. Porque às vezes a gente está no PC de sono e a gente está ligadão. E a gente, não vou conseguir dormir. Isso acontece muito comigo. Adrenalina no sangue, tô no PC de sono, sabe? Tem banho quentinho, tem colchão bacaninha, e eu tô ali, que não uma coruja. Aí o que eu faço? Eu vou pedalar, correto? E às vezes o sono vem depois. Então, todas essas coisas, é necessário que o participante,
que já está fazendo 600, ele já passou pelo 200, pelo 300, pelo 400. Ele já teve experiência com ele mesmo. Essa experiência, ela é muito importante. A gente não pode passar para vocês o que vocês vão sentir. A gente pode orientar. E é exatamente sobre isso. Tem também, eu estava conversando até com o Diógenes, a questão psicológica, né? Eu até brinquei com ele. Bom, aí já é papo do mestre Yoda. Que a gente sabe o seguinte, conforme os quilômetros vão passando, já a pessoa diz assim, eu pedalo para uma média de 25, que a gente faz até 30, né? Mas você tem que lembrar o seguinte, essa média de 25, 30, você consegue em um treino de 90, um treino de 120, um treino de 200, um treino de 300. O que acontece? O desgaste, ele vai aumentando. Você começa mais rápido, mas você vai ficar um pouco mais vagaroso. A própria noite, você não enxerga muito bem, né? Você tem o ciclo cardiano, que o organismo de manhã ele trabalha melhor para exercício, de noite nem tanto, né? Tem a questão do desgaste, então a pessoa tem que fazer um planejamento. E eu diria que é o seguinte, faz o planejamento, mas o planejamento de vou estar na hora tal, eu vou ter que estar no quilômetro tal. Não tá, não se desespera não, isso acontece, entende? Agora, é muito importante conhecer o entorno, né? Outra coisa que eu queria também lembrar a todos vocês, que é o seguinte, é uma prova de autossuficiência, é uma prova em que a pessoa não pode ter apoio externo, né? Então, o que acontece? A própria organização, às vezes a pessoa quebra, ela precisa de um resgate, mas o que acontece? A gente está muito longe, a gente está a 300, 200 quilômetros de vocês e a gente não tem como fazer um resgate. Está resgatando um, está resgatando o outro. Eu, por exemplo, eu fico, fulano, dá para pegar ciclano? Eu fico ali, né? E estou ali recebendo as pessoas. A gente tem essa preocupação, tem sempre pessoas maravilhosas. O Fernando é uma pessoa assim que ele é a excelência do espírito do randonê. Porque ele terminou uma prova, estava cansado pra cacete, né? Porque pedalou muito bem, já estava de barriguinha cheia, já estava de banho tomado. E ele foi lá resgatar duas pessoas que estavam participando da prova que ele não conhecia. Gente, eu sempre digo, isso é maravilhoso. As pessoas fazem isso, um randoneiro pelo outro. O nosso esporte tem isso, né? Não o nosso esporte, o ciclismo é muito competitivo. A nossa modalidade, ela não tem a competitividade. Isso é que é maravilhoso. Você para ajudar uma pessoa, você terminou a prova, você em vez de dormir, você vai lá e ajuda a pessoa, mas a gente tem que entender o seguinte, que a gente não pode contar com isso. Faz parte também, e isso, Delton sempre está me ajudando agora, pontos que você, não, eu não vou conseguir fazer essa prova, eu não quero mais, estou de saco cheio, não quero mais pedalar. E aí você vai para um ponto que você sabe que ali você consegue colocar a tua bicicleta dentro do ônibus e voltar. E também, às vezes, a pessoa faz uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte, eu não vou completar dentro do tempo, mas eu vou completar fora do tempo, eu vou dormir um pouquinho mais, eu vou para um hotel, eu vou tomar um banho, eu vou me alimentar melhor, vou descansar e vou continuar. Isso vai depender da pessoa. Então a gente frisa sempre a autossuficiência, né? Tem no nosso blog uma coisa que eu queria que vocês olhassem muito, que é dica de segurança de como usar uma agulha quando você está na estrada. Você vai dizer, eu sei, mas bate muito bem isso. Porque o que acontece? A capacidade cognitiva da gente, ela começa a ficar comprometida conforme a gente fica muito tempo em cima de uma bicicleta, né? E o que acontece? Tem gente, eu sempre digo, tem que parar, tem que se alimentar, tem que se hidratar e tem que dar uma dormidinha. Mas o que acontece? Cara, numa prova de 600 quilômetros, por mais que você durma, você está passando por privação de sono. Isso compromete a tua segurança. E eu não tenho vergonha de falar. Eu sou uma pessoa que quando eu estou sentindo que eu estou cansada, eu desço da bicicleta para atravessar um lugar que eu acho perigoso. Tem muita gente que até me zoa, né? Mas eu faço isso. Então, está sentindo que está cansado, está sentindo, olha, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, não vai fazer diferença para a prova, mas é crucial descer na bicicleta, olhar como eu vou atravessar, como eu não vou atravessar. É seguro atravessar aqui? Eu acho que não é seguro, e aí eu não atravesso, entende? Então,
Isso tudo a gente vai adquirindo com o tempo, conversar com o outro, mas principalmente se analisar, entende? Cada ciclista sabe de si, do próprio organismo, prestar atenção nos sinais. Esse vídeo é exatamente para isso, é lembrar para vocês todos esses detalhes, entende? Eu agradeço muito a atenção de vocês, já já eu vou fazer o briefing, estou fazendo o documento, né? Tipo assim, onde vocês podem comer, onde vocês podem dormir, isso tudo já está lá. Mas fazer uma minúciazinha, fazer um passo a passo. Eu agradeço a atenção para vocês. Espero todo mundo lá para os 600, lá em Penedo. E quem está começando agora, vai lá, faz o desafio com a gente, que é tipo assim, uma porta de entrada para os longas distâncias, porque, cara, eu vivo dizendo o seguinte, longa distância me faz muito feliz, e vocês estão fazendo 600 com a gente, vocês sabem que é um sofrimento gostoso. Muito agradecida. Valeu!